Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos mais uma vez aqui reunidos para podermos passar juntos alguns minutos nesse projeto, de trazer a comunhão para dentro da nossa casa, para dentro do nosso ambiente doméstico. E o símbolo disso é abrir as portas do nosso ambiente doméstico para o nosso querido Mestre Jesus, para que Ele venha ter conosco, abençoar as nossas relações, orientar a nossa conduta, junto daqueles que nos são tão próximos e que por vezes o convívio é tão desafiador, não é? Mas são esses seres especiais que escolhemos ou fomos ajudados a escolher a estar juntos. Porque temos uma história de iluminação, temos uma história de redenção a construir juntos, com os nossos familiares. Então que nós não esmoreçamos nesse trabalho, iluminando-nos, renovando-nos, e uma ótima maneira de organizar a nossa energia, de elevar o nosso padrão vibratório. É a prece, é o Evangelho, é relembrar, para fortalecer o desejo de repetir as ações de Jesus aqui na Terra. Para isso, mais uma vez eu convido você a me acompanhar numa mensagem do Nélio Lúcio, trazida aqui no livro Jesus no Lar, ocasião em que o Mestre, em casa de Pedro, lá em Cafarnaum, se junta com os discípulos para orientá-los, para falar-los das coisas de Deus, para orientar caminho, para iluminar consciências. E hoje a nossa mensagem nos fala sobre a razão da dor. E nós bem sabemos disso, não é? Porque a grande maioria de nós, aqui na experiência na carne, passamos pela porta da dor. A dor moral, a dor física, a dor psíquica. Vivemos essa experiência como oportunidades de crescimento. Mas vamos ouvir o que é que Jesus traz para a gente, para nos falar a respeito desse assunto. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Veja, Raquel é porta-voz do nosso próprio questionamento, né? Por que a dor se converte em aflição nos caminhos do mundo? Não era o homem uma criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus, que à maneira de grandes rebanhos são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar.
O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os ombros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas, de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou revoltado contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou
que o primeiro dissabor do tutelado endurecido por excesso de regalias se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriam, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração de júbilo indefinível. Parece que falar alguma coisa desse ensinamento de Jesus é atrapalhar um pouco a mensagem, né? Mas vamos tentar permanecer com a mensagem e só pensar um pouquinho, só um pouquinho. Voltando aqui. A razão da dor humana procede da proteção divina. Dor é proteção, é cuidado. E aí a gente pode pensar, mas como? Como essa assistência, que esse grupo que estava ouvindo Jesus, né? Como? E aí Jesus conta essa história desse homem que vem à Terra protegido, amparado, sem viver as dificuldades e não aprendeu a cultivar no seu coração a gratidão, a reconhecer os cuidados dos céus e se torna cruel. Por vezes, quantos de nós, nas facilidades, nos tornamos cruéis, egoístas, rudes, vaidosos, orgulhosos. E aí, a mão de Deus nos visita com uma dificuldade que nos aflige, que nos inquieta, que nos faz agir de forma a cultivar em nós a paciência, porque é importante saber esperar trabalhando. É importante aprendermos a oferecer a fraternidade, o cuidado ao outro. E experimentando a dificuldade, nós sabemos a importância do socorro, o quanto nos ajuda, o quanto ameniza as nossas dificuldades, não é? E aqui Jesus ainda coloca que todos nós somos famílias de Deus. Nós como família, nas nossas limitações, como espíritos imperfeitos que ainda somos, não tendemos a proteger, não tendemos a cuidar, ainda que haja um outro com quem nós tenhamos dificuldade, mas a tendência é nossa. Imagina Deus, se nós somos família dele, como não cuidaria de nós? A terra é o caminho e a luta, o esforço, o trabalho de vencer a dificuldade, de curarmos-nos, é a marcha que ensina e edifica. É por isso que há as aflições no mundo. Porque a grande maioria de nós precisa dessa professora para iluminar-se, para aprender, para edificar o reino de Deus no seu coração. Porque ainda não aprendeu a reconhecer as bênçãos e os cuidados de Deus nas nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã,
Se a dor te visita nesse momento, lembre-se, é proteção divina, é ensinamento, é marcha rumo ao progresso. Nós estamos aqui num trabalho de nos transformar, de nos iluminar, de dar a possibilidade de que a nova mulher, o novo homem, nasça de nós e nos conduza de volta à casa do Pai. Então, não recalcitres contra o aguilhão, não resista, mas aproveite o aprendizado que essa dificuldade tem a lhe trazer e se permita ser transformado. Não deixe que a rebeldia, o desequilíbrio faça morada no seu coração. Mas peça aos céus que lhe fortaleça, lhe dê discernimento e lhe ajude a aproveitar da melhor maneira essa oportunidade de crescimento, de edificação, de iluminação. Porque nós somos famílias de Deus. E Deus nos protege, cuida de nós. Nós não estamos desamparados, não estamos desprotegidos, não estamos descuidados. Deus nos ama profundamente. E se a dor nos visita, é a professora batendo na nossa vida a nos ensinar aquilo de que necessitamos como espíritos imortais que somos. Obrigada pela sua companhia. Fique em paz. Que Jesus te abençoe. E até uma próxima oportunidade. Um grande beijo no seu coração.